Ainda dá para sentir o cheiro de café fresco quando fecho os olhos e volto para aqueles domingos depois do culto. Esse aroma forte, reconfortante, que enchia nossa sala quando recebíamos os irmãos da igreja. Eu, com 62 anos na época, toda orgulhosa do meu bolo de fubá cremoso, servindo com aquele sorriso que aprendi a manter no rosto mesmo quando o coração estava apertado. Dona Clara, a senhora é um exemplo, diziam as mulheres mais jovens. Um exemplo. Se elas soubessem como eu me sentia por dentro. Meu nome é Clara Martins, pelo menos esse sempre foi meu nome, mesmo quando eu quase me esqueci dele. Durante anos, fui a esposa do irmão Everardo, ou simplesmente Dona Clara, aquela senhorinha devotada que todo mundo admirava pela paciência, pela fé inabalável, pelo marido tão respeitado na comunidade. Estou com 71 anos agora e só há pouco tempo voltei a ser simplesmente Clara. Não Dona Clara, não esposa de, não mãe de, apenas eu mesma. E essa reconquista me custou lágrimas, dores e um despertar que demorou mais tempo do que gostaria de admitir. Vou contar essa história desde o começo, porque acredito que muitas outras mulheres precisam ouvir que nunca é tarde para reencontrar sua voz. Principalmente quando essa voz foi silenciada em nome de Deus. Um Deus que descobri depois nunca quis meu silenciamento. O começo da história é como tantas outras. Everardo apareceu na minha vida quando eu tinha 32 anos, já estabelecida como professora de história no colégio estadual. Eu amava aquela profissão, ver os olhos dos adolescentes brilhando quando eu contava sobre as revoluções, os movimentos sociais, as lutas por liberdade. Professora Clara, me chamavam com respeito. Eu sentia que tinha um propósito ali. Na igreja, eu coordenava o grupo de estudos bíblicos e tinha até começado a escrever um blog sobre história da igreja, conectando os movimentos históricos com os textos sagrados. Era minha paixão silenciosa, feita nas madrugadas, quando o sono teimava em não vir. Você tem uma mente privilegiada, irmã Clara, disse Everardo depois de uma das minhas aulas dominicais. Ele tinha acabado de se transferir para a nossa congregação. Um homem de postura elegante, terno, sempre impecável, e um jeito de falar da Bíblia que parecia revelar mistérios que ninguém mais via. Aquele elogio fez meu coração pular. Não era comum homens da igreja valorizarem o intelecto das mulheres. Na maioria das vezes, éramos admiradas pela organização dos eventos, pelos quitutes que levávamos para os encontros, pela modéstia nas roupas. Mas Everardo parecia diferente. No nosso primeiro encontro a sós, um café depois do culto, ele me presenteou com um livreto de poemas baseados nos Salmos. Na dedicatória escreveu com sua letra caprichada, para Clara, cujo nome reflete a luz que lança sobre as Escrituras. Sempre quis conhecer uma mulher que entenda as profundezas da palavra como você, ele disse, seus olhos castanhos fixos nos meus. É um dom raro, sabia? A maioria só repete o que ouve, mas você tem discernimento próprio. Aquele namoro foi como um vendaval na minha vida pacata. Everardo me escrevia cartas cheias de referências bíblicas, comparando nosso amor ao de Boaz e Ruth. Ele me apresentava pessoas importantes na denominação, me levava a conferências teológicas. Parecia orgulhoso de caminhar ao meu lado. Deus tem um propósito para nós dois, ele dizia, segurando minhas mãos com firmeza. Sinto que fomos escolhidos para um ministério conjunto. Quando ele me pediu em casamento, 6 meses depois, numa noite estrelada no jardim da igreja, e parecia que eu tinha encontrado tudo o que sempre sonhei. Um companheiro de fé, alguém que valorizava a minha mente, um homem que via em mim mais do que uma simples ajudadora, mas uma parceira de ministério. Na época, não percebi os pequenos sinais, como quando ele sugeriu, com delicadeza, que eu poderia aprimorar meu testemunho usando roupas um pouco mais femininas. Ou quando comentou que certas ideias no meu blog poderiam gerar controvérsias desnecessárias. Tão sutil, tão aparentemente cheio de cuidado. O casamento foi lindo. A igreja toda celebrou conosco. E lembro do pastor dizendo durante a cerimônia: Clara encontrou seu Boaz, um homem que reconhece seu valor e a erguerá ainda mais alto no serviço ao Senhor. Foi no primeiro ano de casamento que as mudanças começaram. Gradualmente, como a maré que sobe sem que você perceba até que seus pés já não tocam mais o chão. Meu amor, Everardo disse uma noite enquanto eu corrigia provas na mesa da sala, tenho pensado muito sobre nosso chamado. Acho que para a gente cumprir o que Deus tem reservado, você precisaria estar mais disponível. Como assim, mais disponível? Perguntei.
erguendo os olhos dos papéis. Esse trabalho na escola consome tanto do seu tempo e energia. Imagina quanto mais você poderia se dedicar à obra se não tivesse essa carga toda. Largar meu emprego não estava nos meus planos. Amava ensinar, tinha meus alunos, minha independência financeira, mas Everardo tinha um jeito de apresentar as coisas como direções divinas irrefutáveis. Clara, quando nos casamos, falamos de um ministério conjunto. Como vamos construir isso se você está dividida entre a escola e a igreja? Ele segurou minhas mãos, olhando-me nos olhos com aquela intensidade que me desarmava. Pensei em nós dois organizando retiros, escrevendo materiais juntos, talvez até viajando para conferências. Isso não é mais importante que um emprego secular? Ele usava palavras como propósito maior, chamado espiritual, prioridades do reino. E eu, que sempre quis servir a Deus com excelência, me senti egoísta por querer manter meu trabalho. Deixei a escola no final daquele ano letivo. Meus colegas fizeram uma pequena festa de despedida e uma professora mais velha me puxou para um canto. Tem certeza disso? Clara, você é uma professora nata. É um chamado, respondi, repetindo as palavras de Everardo. Deus está nos direcionando para um ministério conjunto. Ela apertou minha mão com força. Se um dia quiser voltar, estaremos aqui. Não imaginava que aquelas palavras ficariam guardadas em algum canto da minha mente durante anos, como uma pequena semente enterrada, esperando o momento certo para germinar. Os primeiros meses como esposa em tempo integral foram de empolgação. Everardo e eu realmente começamos a escrever juntos alguns estudos bíblicos para os jovens da igreja. Organizei um chá de mulheres que foi um sucesso. Sentia-me útil, valorizada. Mas aos poucos notei que os projetos conjuntos se transformaram em projetos de Everardo, onde eu era apenas uma auxiliar. Nas reuniões, ele apresentava nossas ideias como se fossem somente dele. Se eu acrescentava algo, ele sorria e dizia: "Minha esposa sempre tão criativa, né? Mas vamos nos ater ao plano principal." Em casa, sutilmente, os espaços também começaram a mudar. Meus livros de teologia, que antes ocupavam uma estante inteira na sala, foram transferidos para um quarto dos fundos para dar lugar aos troféus e certificados de Everardo. Ficará mais organizado assim, ele justificou. Meu blog, que eu continuava escrevendo, começou a gerar comentários. Meu amor, Everardo disse certa noite, li seu último texto sobre as mulheres na igreja primitiva. Não acha que está sendo um pouco radical? Radical? Só mencionei o papel de Priscila como mestra e o fato de Paulo chamar Júnia de apóstola. É que? Ele suspirou. Algumas pessoas da liderança comentaram comigo. Acham que pode causar divisão. Como seu esposo e líder do lar, preciso zelar pela nossa reputação na comunidade. Aquela foi a primeira vez que ele usou explicitamente sua posição de líder do lar para me direcionar. Não seria a última. O blog foi abandonado, as ideias teológicas próprias guardadas. E assim começou um processo lento de apagamento, tão gradual que eu mesma não percebi o quanto estava me tornando uma sombra. Quando nossos filhos nasceram, Mateus e depois Mariana, encontrei um novo propósito na maternidade. Everardo se tornava cada vez mais respeitado na igreja, agora como presbítero. Éramos a família exemplar, apresentados como modelo nos encontros de casais. Olhem para o irmão Everardo e a irmã Clara, dizia o pastor. Como ela apoia o ministério dele, como cuida do lar com excelência. Uma mulher virtuosa, como em Provérbios 31. E eu sorria, agradecia, abraçava as mulheres que vinham me pedir conselhos sobre como ser uma boa esposa cristã. Por fora, tudo era perfeito. Por dentro, havia um vazio crescente, uma voz abafada tentando se fazer ouvir. Quando Mateus fez 18 anos e saiu para a faculdade, e Mariana, com 16, passava mais tempo na escola e nas atividades, me vi cada vez mais sozinha na casa grande que antes parecia tão cheia de vida. Everardo viajava frequentemente para conferências, encontros denominacionais, retiros. É o preço do ministério, ele dizia quando eu reclamava da solidão. Foi nessa época que notei o primeiro espelho rachado. Não o espelho real, mas aquele que reflete como nos enxergamos. Tinha 54 anos, e numa manhã, enquanto me arrumava para um culto, Everardo passou por mim e comentou, casual, esse vestido não está mais tão bonito em você, né? O tempo passa para todos nós. Olhei para meu reflexo, confusa. Era um vestido que eu adorava, azul marinho com pequenas flores, modesto como convinha a uma esposa de presbítero. Nunca tinha pensado que não me caía bem. Estou envelhecendo? Perguntei.
Uma pergunta que revelava mais insegurança do que gostaria. Everardo sorriu, aquele sorriso que não alcançava seus olhos. É natural, meu amor. Não podemos ser jovens para sempre. Só precisamos aceitar com graciosidade. Parecia um comentário inofensivo, mas foi o primeiro de muitos que, gota a gota, começaram a erodir minha confiança. Esse penteado envelhece você. Talvez devesse tentar uma maquiagem para disfarçar essas rugas. As irmãs mais jovens têm tanto vigor, né? Cada comentário era feito com um tom de quem só quer ajudar, sempre precedido por como seu marido que te ama, ou só me preocupo com você. E assim fui aceitando aquele retrato de mim mesma, uma mulher envelhecendo, perdendo o brilho, precisando de ajustes. A jovem professora confiante, a estudiosa da Bíblia com ideias próprias, estava cada vez mais distante no espelho retrovisor da minha vida. No lugar, havia apenas Dona Clara, a esposa do irmão Everardo. E mesmo assim, eu me agarrava à ideia de que tínhamos um bom casamento. Afinal, ele nunca havia levantado a voz para mim. Nunca tínhamos brigas explosivas como via em outros casais. Nunca houve violência física. Você é abençoada, diziam as senhoras da igreja. Everardo é um homem de Deus. Eu repetia isso para mim mesma como um mantra nos momentos de tristeza inexplicável que começaram a me visitar. Sou abençoada, tenho um bom marido, tenho filhos maravilhosos, tenho uma posição respeitada na igreja. O que mais poderia querer? Mas havia noites em que eu me pegava olhando pela janela, observando as estrelas, com uma sensação de que algo essencial tinha sido perdido no caminho. Em uma dessas noites, encontrei um caderno velho, de quando ainda dava aulas. Nele tinha anotado uma frase que usava para inspirar meus alunos. A história não é apenas o estudo do passado, mas um farol que ilumina o caminho para o futuro. Chorei sozinha, sentada na beira da cama, sem entender bem o motivo das lágrimas. Só sabia que aquela Clara que escreveu aquela frase parecia uma estranha para mim agora. Na manhã seguinte, Everardo me encontrou com os olhos inchados. "Você esteve chorando?" perguntou, mais irritado que preocupado. "Acho que estou um pouco melancólica", respondi, tentando sorrir. "Melancólica? Por quê?" "Tem tudo o que precisa." Ele ajustou a gravata no espelho. "Sabe o que acho? Você está muito ociosa desde que os meninos cresceram. Devia se ocupar mais na igreja." E assim fui designada para coordenar o Ministério de Visitação aos Doentes. Mais uma função que me mantinha ocupada, útil, mas sem qualquer espaço para expressão própria. Foi quando eu tinha 62 anos que uma série de pequenos incidentes começou a formar uma rachadura maior no muro de negação que eu tinha construído ao redor da minha realidade. Numa tarde de sábado, enquanto preparávamos um jantar para receber alguns casais da igreja, queimei o assado. O cheiro de carne queimada invadiu a cozinha antes que eu pudesse salvar a situação. Estava tão distraída pensando na visita que faria a uma irmã hospitalizada que me esqueci completamente do forno. Quando Everardo entrou na cozinha e viu a situação, não gritou. Seria mais fácil se tivesse gritado. Em vez disso, olhou para o assado arruinado, ergueu os olhos para o teto e com um suspiro teatral disse: "Senhor, dai-me paciência." Tentei brincar para aliviar a tensão. "Desculpa, amor. Acho que podemos pedir uma pizza, não é o fim do mundo." Ele me olhou como se eu tivesse sugerido algo absurdo. "Pizza? Para o pastor João e a esposa? Para o diácono Paulo? Que impressão vamos passar?" "Uma impressão humana?" arrisquei, já sentindo o estômago afundar. Everardo se aproximou, seu rosto a centímetros do meu. "Clara, você acha que isso é uma piada? Você tinha uma única responsabilidade hoje, uma única, e nem isso conseguiu fazer direito." Senti meu rosto queimar de vergonha. "Foi um acidente, Everardo. Posso preparar outra coisa rapidamente." Ele se afastou, sacudindo a cabeça. "Sempre desculpas, sempre soluções medianas. Estou cansado disso." Os convidados chegaram 2 horas depois. Corri para improvisar outro prato. Arroz com frango, salada, o que consegui com o que tinha em casa. Não era o assado especial que tinha planejado, mas estava apresentável. Durante o jantar, todos elogiaram a comida. Estávamos sentados à mesa quando o pastor João comentou: "Dona Clara, esse frango está divino." Foi quando Everardo, com um sorriso no rosto e um tom falsamente bem-humorado, disse: "Vocês deviam ver o que era para ser o jantar original, completamente queimado." Ele riu e os outros riram também. Então, olhando para o céu, completou: "Até o pão nosso de cada dia fica amargo quando o matrimônio esfria, né?" Houve um momento de silêncio constrangido, seguido por sorrisos forçados. A esposa do pastor, tentando me salvar, disse:
Ah, isso acontece com todas nós. Semana passada quase incendiei a cozinha com um bolo. Mas o estrago estava feito. Sentada ali com um sorriso congelado no rosto, senti algo quebrar dentro de mim. Não era pelo jantar queimado ou pela humilhação pública. Era pela revelação cristalina de como Everardo realmente me via. Como alguém que o desapontava, que não estava à altura das expectativas, que esfriava o casamento. Naquela noite, depois que todos foram embora, enquanto lavava a louça em silêncio, uma lembrança surgiu na minha mente. Minha mãe, há muitos anos, me dizendo: Clara, minha filha, passa-se a tribulação com oração, mas também com ações. Na época, ela falava sobre uma situação com uma vizinha difícil, mas aquelas palavras agora pareciam ter um novo significado. 2 meses depois desse incidente, numa quarta-feira à tarde, aconteceu o que eu chamo de o estalo. Aquele momento que divide sua vida em antes e depois. Everardo estava numa reunião de líderes e eu reorganizava seu escritório como fazia periodicamente. Gostava de manter suas coisas em ordem. Era uma das formas de servir ao seu ministério, como tanto me ensinaram. O celular dele, esquecido sobre a mesa, vibrou com uma mensagem. Nunca tinha sido de verificar o celular de Everardo. Confiança era um valor que prezávamos em nosso casamento, ou pelo menos assim eu acreditava. Mas algo naquele momento, talvez a sequência de pequenas humilhações, talvez um empurrão do destino, me fez olhar para a tela. Era uma mensagem de alguém salvo como Gabi especial. Também estou com saudades, meu amor. Esses dias longe são difíceis, mas sei que vale a pena esperar. Fiquei paralisada, olhando para aquelas palavras. Gabi. Gabriela. O nome não me era estranho. Era uma jovem da igreja, uns 30 anos mais nova que Everardo. Tinha sido da classe de jovens que eu ensinava anos atrás, antes de Everardo sugerir que eu deixasse esse ministério para focar nas senhoras. Com mãos trêmulas, fiz algo que nunca imaginei fazer. Desbloqueei o celular dele. A senha era fácil, a data do nosso casamento, uma ironia que só percebi depois. O que encontrei nas mensagens anteriores me deixou sem ar. Everardo se referia a mim como a coroa feia e bobona. Dizia estar preso num casamento sem vida. Falava sobre planos para transferir bens. E Gabriela respondia com declarações de amor e paciência até Deus abrir as portas. Meu corpo inteiro tremia enquanto lia aquelas mensagens, meses e meses delas. Mensagens que falavam de encontros secretos, de um amor verdadeiro e ungido, de como eu já tinha tido minha chance e falhado como esposa. Em uma das mensagens, Everardo escrevia: Gabi, só você entende meu chamado, minha visão. Clara está velha, cansada, não serve mais ao propósito divino. Com você, sinto que posso conquistar nações para Cristo. Sentei-me no chão do escritório, ainda segurando o celular, um zumbido nos ouvidos abafando o mundo. Naquele momento, algo em mim entendeu que não era apenas uma traição conjugal. Era o desmascaramento de uma vida inteira de mentiras cuidadosamente construídas. Com as mãos ainda tremendo, abri o Instagram no meu próprio celular. Gabriela tinha postado uma foto naquela manhã radiante, com a legenda: Encontrei meu propósito, amar um homem sábio e abençoado por Deus. Tantas peças se encaixaram naquele momento. As viagens frequentes de Everardo, as reuniões que terminavam tarde, os comentários constantes sobre minha aparência, minha idade, minha suposta ineficiência. Não era sobre eu ser uma esposa melhor, era sobre me fazer sentir tão pequena, tão inadequada, que eu aceitaria qualquer tratamento, qualquer migalha de afeto. Guardei o celular dele de volta no lugar exato e saí do escritório. Andei até meu quarto, fechei a porta e fiz algo que não fazia há anos. Ajoelhei-me não para pedir perdão por minhas falhas, como tinha feito tantas vezes, mas para pedir clareza. Deus, sussurrei, se estás aí, me ajuda a enxergar a verdade. Toda a verdade. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhada ao lado da cama. Quando me levantei, as juntas doloridas pela artrite que tinha desenvolvido nos últimos anos, algo tinha mudado. Não era uma clareza completa ainda, mas uma pequena centelha de algo que há muito não sentia: indignação. Indignação não apenas pela traição, mas por todos os anos em que tinha permitido que minha luz fosse diminuída lentamente, gota a gota, até quase se extinguir. Naquela noite, quando Everardo voltou, não mencionei o que havia descoberto. Algum instinto de autopreservação me dizia para esperar, para observar, para confirmar o que já sabia em meu coração. Servi o jantar como sempre, sorri quando necessário, respondi as perguntas sobre meu dia com a mesma neutralidade de sempre. Mas por dentro, algo estava despertando.
Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção, a conectar pontos que antes ignorava. Como Everardo sempre conseguia fazer com que minhas percepções parecessem equivocadas. Você está imaginando coisas, Clara. Sua memória não é mais a mesma, meu amor. Você está ficando paranoica com a idade. Lembrei-me de todas as vezes em que tinha dúvidas sobre algo que ele dizia ou fazia, e ele me convencia de que o problema estava em mim, na minha percepção distorcida, na minha memória falha, na minha insegurança. Uma semana após a descoberta, ouvi Everardo ao telefone no escritório rindo baixo. Isso aqui é Samuel e Ana, sabe? Deus me deu uma jovem que entende direção. Samuel e Ana. Uma referência bíblica ao profeta Samuel, nascido de Ana já em idade avançada, concedido por Deus como uma bênção especial. A comparação era clara. Eu era a velha, a estéril, Gabriela era a jovem, a fértil de ideias e propósito. Aquela foi a confirmação final. Não era uma crise passageira, não era minha imaginação. Era um plano deliberado de substituição, justificado com verniz religioso. Naquela mesma noite, fiz algo que não fazia há anos. Peguei minha Bíblia antiga, aquela com anotações nas margens de quando ainda ensinava, e comecei a folhear. Encontrei versículos que havia sublinhado sobre justiça, sobre verdade, sobre dignidade. Versículos muito diferentes daqueles que Everardo costumava citar para justificar minha submissão. No dia seguinte, tomei coragem e fiz o que sempre me ensinaram a fazer diante de problemas. Busquei ajuda espiritual. Marquei uma conversa particular com o pastor João, aquele mesmo que jantara em nossa casa no dia do assado queimado. Pastor, comecei, assim que estávamos a sós em seu escritório, estou enfrentando discrepâncias conjugais. Ele assentiu, solene. Muitos casamentos passam por provações, irmã Clara. O que está acontecendo? Contei uma versão suavizada, que percebia um afastamento de Everardo, que ele fazia comentários depreciativos, que suspeitava que ele estivesse emocionalmente envolvido com outra pessoa. Não mencionei as mensagens, nem os planos financeiros. Ainda estava tentando proteger a imagem dele, percebi depois. O pastor João ouviu em silêncio. Quando terminei, esperava conselho, direção, talvez até que ele se oferecesse para conversar com Everardo. Em vez disso, ele juntou as mãos sobre a mesa e disse: Irmã Clara, o que a palavra nos diz sobre a esposa virtuosa? Que ela traz bem ao seu marido todos os dias. Talvez seja a hora de examinar se você tem cumprido seu papel no casamento. Pisquei, confusa. Meu papel? Sim, os homens têm necessidades diferentes das mulheres, especialmente homens de Deus, que carregam o peso da liderança espiritual. Ele abriu a Bíblia em sua mesa. Veja o que diz em Efésios 5. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. E em Provérbios, a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Fiquei sentada ali ouvindo citar versículo após versículo sobre submissão, respeito, o papel da esposa. Nenhuma palavra sobre fidelidade conjugal, sobre respeito mútuo, sobre a responsabilidade do marido. Minha recomendação, concluiu ele, é que você lave os pés do seu marido e peça perdão. Jejue por 3 dias, buscando a face do Senhor, pedindo que ele restaure seu coração de esposa. Saí daquela reunião sentindo-me ainda mais perdida. Se nem mesmo o pastor via problema no comportamento de Everardo, talvez o problema realmente fosse eu? Talvez eu realmente estivesse falhando como esposa? Segui o conselho do pastor. Durante 3 dias, jejuei, orei, li a Bíblia, busquei em meu coração onde tinha falhado. Na noite do 3º dia, preparei um jantar especial, arrumei a casa com velas, vesti-me com o máximo de cuidado que minhas articulações doloridas permitiam. Quando Everardo chegou, parecia surpreso. O que é isso tudo? Queria fazer algo especial para você, respondi, o coração acelerado. Tenho sentido que nos afastamos e quero reconquistar sua admiração, seu amor. Ele sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Que comovente, Clara. Mas justamente hoje não posso ficar. Tenho uma viagem de oração para preparar, um retiro de líderes em Campinas. Campinas? Você não tinha mencionado? Mencionei sim, você deve ter esquecido. Acontece muito ultimamente. Ele ajeitou a pasta, beijou minha testa como quem beija uma criança. Guarde esse jantar para quando eu voltar, ok? Domingo estarei de volta. E saiu, deixando-me sozinha com as velas acesas, o jantar esfriando e uma sensação de vazio tão profunda que parecia engolir todo o ar do ambiente. Mais tarde naquela noite, vi nas redes sociais uma postagem de Gabriela, de malas prontas para um fim de semana abençoado em Campinas. Deus tem surpresas para quem espera nele.
Foi como um tapa no rosto. O retiro de líderes era, na verdade, um fim de semana com ela. E ele nem se dera ao trabalho de criar uma mentira. Melhor, tão certo estava de que eu aceitaria qualquer explicação, sem questionar. Sentada sozinha na sala de jantar, as velas já apagadas, peguei meu celular e fiz algo que vinha adiando. Procurei no Facebook uma pessoa do meu passado. Rebecca Mendes, minha amiga de adolescência, Quaker, aquela que anos atrás havia me emprestado livros que expandiram minha visão teológica antes que Everardo entrasse em minha vida e redefinisse o que era aceitável. Ler, encontrei-a facilmente. Seu perfil mostrava uma mulher de cabelos grisalhos, sorriso sereno, fotos com netos, postagens sobre justiça social e espiritualidade. Respirei fundo e enviei uma mensagem simples. Rebecca, sou Clara, do grupo de estudos da Rua Aurora. Lembra de mim? Gostaria muito de conversar, se for possível. A resposta veio em menos de uma hora. Clara, claro que me lembro de você. Como poderia esquecer da jovem que me fazia tantas perguntas profundas? Adoraria conversar. Você ainda mora em São Paulo? Aquela resposta me fez chorar. Alguém se lembrava de mim assim, como uma jovem que fazia perguntas profundas, não como uma velha confusa e esquecida. Marcamos um café para o sábado, enquanto Everardo estaria em sua viagem de oração. Escolhi um lugar distante da nossa casa e da igreja, um café pequeno no centro da cidade, onde provavelmente não encontraria ninguém conhecido. Quando nos encontramos, foi como se os anos se dissolvessem. Rebecca me abraçou forte, seus olhos brilhando. Clara, quanto tempo? Você está linda. Linda? Eu? A palavra soou estranha aos meus ouvidos. Tão acostumada estava aos comentários sutilmente depreciativos sobre minha aparência. Claro, seus olhos continuam tão expressivos como sempre. E esse cabelo grisalho é maravilhoso. Sentamos, pedimos café e ela me olhou com atenção. Tem algo diferente em você, Clara. Não é só o tempo que passou. Parece apagada. O que aconteceu com aquela menina curiosa que não aceitava respostas prontas? E então, como uma represa que se rompe, comecei a falar. Contei tudo. O casamento com Everardo, como gradualmente abandonei minhas paixões, o blog interrompido, a saída do trabalho, os anos de comentários diminutivos, a descoberta da traição, a conversa com o pastor. Rebecca ouviu sem interromper, apenas segurando minha mão quando minha voz falhava. Quando terminei, ela respirou fundo. Clara, o que você descreveu não é apenas um casamento difícil, é abuso emocional sistemático. Abuso, a palavra me assustou. Mas ele nunca me bateu, nunca gritou comigo. Abuso não é só físico. O que você descreveu, o isolamento, a desvalorização constante, fazer você duvidar da sua própria percepção, usar a religião para manipular, isso é abuso. Fiquei em silêncio, deixando aquela palavra, abuso, ressoar em minha mente. Era uma palavra forte, assustadora. Aplicá-la ao meu casamento de 30 anos, ao homem que a comunidade respeitava como líder espiritual, parecia quase um sacrilégio. Sei que é difícil aceitar, continuou Rebecca suavemente, especialmente porque nas nossas comunidades religiosas aprendemos a santificar o sofrimento, especialmente o das mulheres. Mas, Clara, Deus não glorifica o abuso. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa. Comecei, repetindo o que tinha ouvido tantas vezes. A mesma Bíblia também diz que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo veio para servir, não para ser servido, para libertar, não para oprimir. Ela apertou minha mão. Clara, tenho orado por você esses 20 anos que amo a sua teologia. Você pode ressurgir, sim. Aquela Clara que conheci, que tinha ideias próprias, que amava estudar e ensinar, ela ainda está aí dentro. Naquele café, com uma velha amiga que via através das camadas de conformidade que eu havia construído ao redor de mim mesma, senti uma faísca reacender. Uma possibilidade que não tinha considerado, que eu poderia ter uma vida diferente mesmo aos 62 anos. Rebecca me ofereceu não apenas validação, mas também ajuda prática. Deu-me o contato de uma terapeuta cristã, Dr. Lídia, que trabalhava especificamente com mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Ela é cristã, mas tem uma abordagem muito diferente da que você ouviu do seu pastor, explicou. Antes de nos despedirmos, Rebecca me abraçou forte novamente. Clara, lembre-se, a verdade vos libertará. Não apenas a verdade sobre os outros, mas principalmente a verdade sobre você mesma e sobre quem Deus realmente é. Saí daquele café sentindo-me mais viva do que em anos. Era como se um véu tivesse sido parcialmente erguido.
permitindo que eu vislumbrasse uma realidade diferente da que havia aceito por tanto tempo. No domingo, quando Everardo retornou de sua viagem de oração, observei-o com novos olhos. A maneira como ele mal me olhava ao falar, como dispensava minhas perguntas com respostas vagas, como assumia que eu aceitaria qualquer desculpa sem questionar. Como foi o retiro? Perguntei, enquanto servia o café que ele gostava. Muito abençoado. Momentos profundos na presença de Deus. Deve ter sido especial para Gabriela também, comentei, mantendo o tom casual. Everardo congelou por um instante. Depois continuou mexendo o café como se nada tivesse acontecido. Do que você está falando? Vi nas redes sociais que ela também foi a Campinas neste fim de semana. Que coincidência, não? Ele me olhou então, os olhos estreitados. Você está me espionando agora, Clara? Espionando? Não, apenas observando. Acho que você está confusa novamente. Gabriela pode ter ido a Campinas, mas não estávamos juntos. É uma cidade grande. Ali estava novamente, a tentativa de me fazer duvidar da minha própria percepção, de me fazer sentir que estava imaginando coisas sendo irracional. Mas desta vez eu conseguia ver o mecanismo em ação. Entendo, respondi, sem argumentar mais. Ainda não estava pronta para um confronto direto. Precisava me fortalecer primeiro, entender melhor o que estava acontecendo, o que eu queria para minha vida daqui para frente. Na semana seguinte, visitei a Dr. Lídia, a terapeuta indicada por Rebeca. Era uma senhora de meia idade com cabelos cacheados e olhos gentis mas penetrantes. Seu consultório era acolhedor, com plantas e luz natural, muito diferente do escritório austero do pastor João. Senhora Martins, como posso ajudá-la? Perguntou, depois que me acomodei na poltrona em frente a dela. Não sei bem por onde começar, admiti. Que tal pelo agora? Como você está se sentindo neste momento? Confusa, assustada, como se tivesse passado anos dormindo e agora estivesse despertando, mas a luz machuca meus olhos. Ela sorriu. Essa é uma descrição muito vívida e precisa. Muitas mulheres que saem de longos períodos de abuso emocional relatam exatamente essa sensação. Novamente aquela palavra, abuso. Ainda era difícil aplicá-la à minha situação. Dr. Lídia, sou cristã, evangélica. Acredito que o casamento é sagrado, que devemos perdoar 70 vezes 7. Eu também sou cristã, ela respondeu tranquilamente. E acredito que Jesus veio para que tenhamos vida abundante. Perdoar não significa permanecer em uma situação de abuso. Perdoar é um processo interno de libertação, não uma licença para que o outro continue nos machucando. Durante aquela sessão, e nas muitas que se seguiram, a Dr. Lídia me ajudou a identificar os padrões de abuso em meu casamento. O gaslighting, fazer-me duvidar da minha própria percepção. O uso da religião como instrumento de controle. O isolamento gradual das pessoas e atividades que me davam força e identidade própria. A culpa por ser velha não é de Jesus. É de quem transformou ele em chicote, ela disse numa de nossas sessões. Uma frase que gravei em meu coração. Aprendi que o que eu vivia tinha nome. Abuso psicológico, abuso espiritual, isolamento social. Não era apenas um casamento difícil ou uma provação que eu deveria suportar em silêncio. Era uma situação tóxica e prejudicial que tinha minado minha autoestima, minha fé e minha identidade ao longo de décadas. E o que eu faço agora? Perguntei numa das sessões, meses depois de ter iniciado a terapia. Tenho 63 anos. É tarde demais para recomeçar? Dr. Lídia me olhou com firmeza. Clara, você pode ter 63 anos no corpo, mas sua alma não tem idade. E enquanto houver vida, nunca é tarde para viver em verdade e liberdade. Aquelas palavras me deram coragem para dar pequenos passos em direção à minha libertação. O primeiro foi retomar meu blog de estudos teológicos, discretamente sob um pseudônimo. Era como reencontrar uma velha amiga, aquela parte de mim que amava pesquisar, refletir, compartilhar ideias. O segundo passo foi abrir uma conta bancária própria. Com tremores nas mãos, fui ao banco e expliquei que queria uma conta individual. A senhora tem autorização do seu marido? Perguntou o jovem gerente. Não preciso de autorização, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Sou uma pessoa adulta com direitos próprios. Comecei a guardar ali pequenas quantias que economizava das compras do mês, do dinheiro que Everardo me dava para as despesas da casa. Não era muito, mas era um começo, uma semente de independência financeira. O terceiro passo foi reconectar-me com minha filha Mariana. Ela tinha 27 anos agora, vivia em outra cidade. E nosso relacionamento era distante, mediado principalmente por Everardo.
Liguei para ela num domingo à tarde, quando sabia que Everardo estaria numa reunião na igreja. Mãe, aconteceu alguma coisa? Foi a primeira reação dela, acostumada a só receber meus telefonemas quando havia alguma emergência ou recado formal. Não, querida. Só queria mesmo saber como você está. Sinto saudades. Houve um silêncio do outro lado, então ela respondeu com a voz embargada. Eu também sinto saudades, mãe. Muita saudade da senhora. Começamos a conversar regularmente, sem que Everardo soubesse. Descobri que Mariana tinha percebido muito mais sobre nosso casamento do que eu imaginava. Sempre soube que tinha algo errado na forma como o pai tratava a senhora, ela me disse em uma de nossas conversas. Tentei avisar algumas vezes, lembra? Mas a senhora sempre defendia ele. Era verdade. Lembrei-me de quando Mariana, aos 16 anos, tinha me dito: Mãe, por que a senhora deixa o pai falar assim com a senhora? E eu tinha respondido: Seu pai só quer o melhor para todos nós, filha. Às vezes ele é exigente, mas é porque se importa. Agora, anos depois, eu conseguia ver como tinha sido cúmplice no meu próprio silenciamento, como tinha ajudado a normalizar para minha filha um relacionamento desequilibrado e tóxico. Mateus, meu filho mais velho, era mais distante. Tinha absorvido muitas das atitudes do pai e nosso relacionamento era mais formal. Mas mesmo com ele, comecei tentativas tímidas de conexão mais genuína, sem a mediação constante de Everardo. Enquanto isso, em casa, continuávamos num estranho balé de aparências. Everardo, percebendo que eu estava diferente, mais silenciosa, mais observadora, menos disposta a aceitar tudo sem questionar, alternava entre ignorar-me completamente e tentar retomar o controle com palavras doces e promessas vazias. Clara, andei pensando. E poderíamos fazer aquela viagem que você sempre quis para conhecer a Terra Santa. O que acha? Essa oferta teria me deixado extasiada anos antes. Agora eu via claramente a manipulação por trás dela. Seria interessante, respondi, neutra. Mas acho que você anda muito ocupado com o ministério para tirar tanto tempo livre. Ele me olhou surpreso pela resposta sem entusiasmo. Estou tentando fazer algo bom para nós, Clara. Para nós ou para sua consciência? Seus olhos se estreitaram. Do que você está falando? Nada específico, só observando como as coisas funcionam agora. Ele se aproximou, seu tom mudando para aquele paternalismo condescendente que antes me fazia sentir pequena e ingênua. Clara, ando preocupado com você. Está diferente, distante. Talvez devêssemos conversar com o Muquet, o pastor João, sobre isso. Ou com um médico. Às vezes a idade traz mudanças emocionais que precisamos tratar. Ali estava novamente, a sugestão de que qualquer mudança no meu comportamento era sinal de algum problema comigo, nunca com ele ou com nossa dinâmica. Mas desta vez, em vez de me fazer duvidar de mim mesma, a tentativa só fortaleceu minha determinação. Estou perfeitamente bem, Everardo, apenas vendo as coisas com mais clareza. O confronto final veio de forma inesperada, cerca de 8 meses após minha descoberta inicial. Eu tinha continuado minha terapia com a Dr. Lídia, fortalecido meus laços com Mariana e Rebeca e estava secretamente preparando-me, emocional e financeiramente, para uma eventual separação. Não tinha certeza se teria coragem de dar esse passo, mas queria ao menos ter a opção. Numa tarde de sábado, estava em meu quarto, escrevendo em meu blog sob pseudônimo, quando ouvi a porta da frente se abrir. Rapidamente fechei o notebook. Everardo não deveria estar em casa tão cedo. Clara, chamou ele, a voz agitada. Preciso falar com você. Desci as escadas, encontrando na sala o rosto vermelho de raiva. O que você anda dizendo para Mariana? Ela acabou de me ligar fazendo uma série de acusações absurdas. Meu coração disparou. Não tinha ideia do que havia acontecido, mas aparentemente Mariana tinha confrontado Everardo de alguma forma. Não sei do que você está falando, respondi, mantendo a calma. O que Mariana disse? Que estou traindo você, que sou abusivo, que estou manipulando nossas finanças. Ele andava pela sala como um animal enjaulado. Onde ela tirou essas ideias? Só pode ter sido de você. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos. Mariana é adulta, Everardo. Tem suas próprias percepções. Percepções? Ela falou de coisas específicas. Mencionou Gabriela pelo nome. Como ela saberia disso, a não ser que você tenha contado? Eu não contei nada sobre Gabriela para Mariana, respondi honestamente. E era verdade. Em nossas conversas, tinha falado sobre como me sentia no casamento, mas nunca havia mencionado explicitamente a traição com Gabriela. Então, como ela sabe? Como?
Ele estava gritando agora, mais descontrolado do que eu jamais o tinha visto. Talvez porque não é tão difícil de perceber, Everardo. Talvez porque você não tem sido tão discreto quanto pensa. Ele parou de andar, me encarando. O que você sabe? Sei sobre as mensagens, sobre os planos de transferir bens, sobre os fins de semana em Campinas, sobre como você me chama de coroa feia e bobona para ela. O rosto dele empalideceu. Você andou bisbilhotando meu celular? É isso? Vi uma mensagem por acidente, meses atrás. O resto? Você deixou pistas por toda parte. Não foi difícil juntar. Houve um momento de silêncio absoluto. Então, em vez da negação que eu esperava, ou da raiva continuada, Everardo mudou completamente de tática. Seus ombros caíram, seu rosto assumiu uma expressão de profundo arrependimento e ele se aproximou de mim. Clara, meu amor, eu estava confuso, perdido. Tive um momento de fraqueza, mas não significa nada. Você é minha esposa perante Deus. Podemos superar isso juntos, com oração. Era o mesmo script que eu tinha visto ele usar em aconselhamentos conjugais na igreja, quando outros casais passavam por crises. A expressão contrita, as palavras certeiras, as referências à vontade divina. Não, Everardo. Minha voz estava surpreendentemente firme. Não foi um momento de fraqueza. Foram anos planejando, me diminuindo, me fazendo duvidar de mim mesma. Anos usando a Bíblia e Deus como instrumentos de controle e manipulação. Ele deu um passo para trás, o rosto mudando da contrição fingida para algo mais duro. Do que você está falando? Clara, você está delirando. Não estou delirando, estou apenas finalmente vendo a verdade. A verdade? Você quer saber a verdade? Seu tom se tornou descontroladamente sincero, como há muito não o via. A verdade é que eu merecia mais. Merecia uma mulher que me apoiasse verdade, não uma sombra que envelheceu antes do tempo e se transformou num fardo. Gabriela me entende, me dá vida, acredita no meu chamado. Aquelas palavras teriam me destruído um ano antes. Agora, embora doessem, elas apenas confirmavam o que eu já tinha compreendido. Se era isso que você sentia, devia ter sido honesto desde o início. Poderíamos ter nos separado com dignidade, sem toda esta farsa, todo este abuso. Abuso? Ele riu, um som frio e cruel. É o que você anda dizendo por aí? Que eu abusei de você? Ninguém vai acreditar nisso, Clara. Ninguém. Para a igreja, para nossos amigos, eu sou um líder respeitado. Você é apenas uma velha amarga e confusa. Talvez. Ou talvez as pessoas enxerguem mais do que você imagina. Está me ameaçando? Acha que pode manchar meu nome? Tenho provas de que você anda emocionalmente instável. Posso conseguir facilmente uma avaliação psiquiátrica que confirme isso. Ali estava explícito, o que antes era apenas sugerido, a ameaça de me fazer parecer louca, incompetente e irracional, a tática clássica de um abusador quando sente que está perdendo o controle. Esta conversa acabou, Everardo. Virei-me para sair da sala. Não acabou. Você vai me ouvir, vai corrigir o que disse para Mariana e parar com essa loucura agora mesmo. Ou vai se arrepender, entendeu? Se arrepender profundamente. Naquele momento, lembrei-me das palavras da minha mãe. Clara, minha filha, passa-se a tribulação com oração, mas também com ações. E também das palavras da Dr. Lídia. Você tem o direito de dizer não. Tem o direito de estabelecer limites. Tem o direito de escolher o que é melhor para você. Virei-me para encará-lo. Estou me separando de você, Everardo. Esta decisão já foi tomada. Podemos fazer isso de forma civilizada ou não. A escolha é sua. A expressão de choque no rosto dele valeu mais que 1000 palavras. Pela primeira vez em nosso casamento, ele estava genuinamente surpreso, desarmado. Não esperava essa firmeza, essa clareza. Esperava que eu cedesse, me desculpasse, implorasse perdão como sempre fazia. Você não pode estar falando sério, ele finalmente disse, a voz mais baixa. Pensa no escândalo, na igreja, em nossa posição. Não estou pensando em posição ou aparências, estou pensando na verdade. E a verdade é que este casamento acabou há muito tempo. O que mantivemos foi apenas uma fachada. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente transtornado. Clara, você está cometendo o maior erro da sua vida. Aos 63 anos, acha que vai recomeçar? Acha que alguém vai querer uma mulher da sua idade? Vai acabar sozinha, abandonada? É isso que você quer? Prefiro estar sozinha e em paz do que acompanhada e em guerra constante comigo mesma. Saí da sala, subi as escadas e comecei a arrumar uma pequena mala. Não tinha planejado sair de casa naquele dia, mas percebia que seria impossível continuar sob o mesmo teto depois dessa conversa.
Liguei para Mariana, que imediatamente se ofereceu para vir me buscar, mesmo morando a algumas horas de distância. Enquanto isso, ficaria na casa de Rebeca. Os meses seguintes foram os mais difíceis e também os mais libertadores da minha vida. Everardo, como esperado, usou todas as suas influências na igreja para me pintar como emocionalmente instável, como uma esposa que abandonou o lar por delírios de perseguição. Muitos acreditaram nele, especialmente aqueles que o viam apenas em seu papel público de líder religioso respeitado. Mas, para minha surpresa, muitos outros não. Mulheres da igreja que em privado me procuraram para dizer que viam os sinais há anos, que tinham notado como ele me diminuía em público, como controlava cada aspecto da minha vida. O pastor João, que antes me aconselhara a lavar os pés de Everardo, agora tentava se distanciar do escândalo, evitando tomar partido. Meu filho, Mateus, inicialmente ficou do lado do pai. Tinha crescido vendo Everardo como modelo de liderança e masculinidade e me via como a mãe submissa e secundária. Levaria tempo até que pudéssemos reconstruir nossa relação sob novas bases. Mariana, por outro lado, foi meu pilar. Ofereceu-me não apenas apoio emocional, mas também prático. Ajudou-me a encontrar um pequeno apartamento para alugar, usando as economias que eu havia guardado. Orientou-me a buscar ajuda legal para a separação, garantindo que eu recebesse minha parte justa dos bens que tínhamos construído juntos durante o casamento. A batalha legal foi exaustiva. Everardo utilizou todas as táticas possíveis para dificultar o processo. Esconder bens, minimizar minha contribuição para o patrimônio comum. Mas eu tinha do meu lado a verdade e, surpreendentemente, provas. As mensagens que tinha fotografado meses antes, documentos financeiros que havia guardado discretamente, testemunhas da sua conduta abusiva ao longo dos anos. Paralelamente à luta legal, havia a luta pessoal de reconstrução. Após tantos anos definindo-me como a esposa de quem era Clara Martins por si só, o que eu queria fazer com o resto da minha vida? A resposta veio aos poucos. Primeiro, retomei publicamente meu blog teológico, agora sob meu próprio nome. Para minha surpresa, muitos dos antigos leitores ainda estavam lá e novos começaram a aparecer. Mulheres cristãs especialmente, buscando uma perspectiva teológica que não as diminuísse ou limitasse. Com o incentivo de Rebeca e Mariana, comecei a oferecer pequenas oficinas bíblicas na comunidade, fora do ambiente formal da igreja tradicional. Não era algo grandioso. Apenas encontros em cafés ou salas comunitárias, onde discutíamos os textos sagrados com uma ótica renovada, dando atenção especial às figuras femininas bíblicas e às passagens sobre justiça e dignidade. Ao mesmo tempo, continuava meu processo terapêutico com a Dr. Lídia, agora focado não apenas em compreender o abuso que havia sofrido, mas em reconstruir minha identidade, minhas fronteiras pessoais, minha capacidade de confiar em mim mesma, nos outros e em Deus. Foi um período de vulnerabilidade extrema. Houve dias em que o medo do futuro me paralisava. E se Everardo estiver certo? E se acabar sozinha, abandonada? E se for tarde demais para mim? Em uma dessas noites de dúvida aguda, aos 65 anos, sentada no pequeno apartamento que agora chamava de lar, escrevi no meu diário. Talvez seja tarde para muitas coisas. Tarde para ter a carreira que renunciei, tarde para viver o amor respeitoso que merecia, tarde para criar meus filhos de forma diferente. Mas não é tarde para viver em verdade. Não é tarde para servir a um Deus de amor e justiça, não a um ídolo de controle e medo. Não é tarde para sentir o sol no rosto e dizer, este dia é meu. Aquelas palavras escritas na solidão da noite se transformaram em uma espécie de manifesto pessoal. E, gradualmente, comecei a viver segundo elas. A separação legal finalmente se concretizou quando eu tinha 67 anos. Recebi uma parte justa, embora não igualitária, dos bens, incluindo uma pequena casa que havia sido de meus pais e que Everardo havia posto em seu nome anos antes. Não era muito, mas era o suficiente para me garantir um teto e alguma segurança. Foi nessa época que Rebeca me convidou para falar em um pequeno encontro de mulheres cristãs que ela organizava. Nada formal, ela disse. Apenas compartilhar sua experiência, sua jornada espiritual. Relutei inicialmente. Quem iria querer ouvir uma mulher como eu? Não sou pastora, não tenho formação teológica formal, mas tem algo mais valioso: experiência vivida, autenticidade, uma história de libertação que pode inspirar outras mulheres.
Aceitei com o coração acelerado. Preparei algumas notas, reli meus estudos bíblicos favoritos, orei pedindo orientação. Mas quando chegou a hora de falar, guardei todas as anotações e simplesmente compartilhei minha história do coração. Falei sobre como a fé genuína pode ser distorcida e usada como instrumento de controle, sobre como o amor verdadeiro liberta e dignifica, nunca diminui ou subjuga. Sobre como é possível se libertar, mesmo depois de décadas, mesmo quando tudo parece arrancar nossas raízes e identidade. Minha juventude não era minha perfeição, era minha pergunta, minha fome de entender. E Cristo não me abandonou, nunca abandonou. Foi o medo que me cegou, disse as palavras fluindo naturalmente. E agora, mesmo com rugas no rosto e marcas no coração, sinto que estou mais próxima daquela jovem curiosa do que estive em anos. Quando terminei de falar, houve um silêncio profundo na sala. Então, uma jovem de cerca de 30 anos se levantou, lágrimas nos olhos. Minha mãe vive isso, exatamente isso que a senhora descreveu. Ela não consegue sair, acha que é tarde demais. Posso convidá-la para conversar com a senhora? Aquele momento foi como um portal para uma nova fase da minha vida. Outras mulheres se aproximaram após o encontro, algumas mais jovens, outras da minha idade ou mais velhas, compartilhando histórias semelhantes de abuso espiritual, manipulação religiosa, relacionamentos que sufocavam em vez de nutrir. Percebi que havia uma necessidade enorme de espaços onde mulheres cristãs pudessem falar abertamente sobre essas experiências, sem medo de julgamento ou de serem acusadas de falta de fé ou rebeldia. Junto com Rebeca e outras mulheres que conheci naquele período, comecei a organizar encontros regulares. No início, eram apenas conversas informais em casas e cafés. Mas a demanda cresceu e logo estávamos alugando pequenos espaços comunitários para acomodar todas as interessadas. Foi Mariana quem sugeriu o nome, Coroas Ungidas. Porque vocês são mulheres maduras, com a sabedoria que vem da experiência vivida, mas também porque são ungidas pelo Espírito de verdade e libertação, ela explicou. O grupo cresceu organicamente. Mulheres traziam outras mulheres, filhas traziam mães, amigas traziam amigas. Não se limitava a vítimas de abuso conjugal. Acolhíamos mulheres feridas por diversas formas de manipulação religiosa, controle espiritual, exclusão baseada em gênero. Aos 69 anos, publiquei meu primeiro livro, Sofonias, Nínive e Coroas, Reflexões sobre Recomeços Tardios. Era uma coleção de estudos bíblicos e reflexões pessoais sobre figuras e cidades bíblicas que experimentaram transformações profundas, frequentemente tardias, e as lições que podíamos extrair dessas histórias para nossas próprias jornadas de libertação. Para minha surpresa, o livro encontrou seu público. Não liderava listas de mais vendidos, mas circulava entre mulheres cristãs que buscavam uma abordagem mais libertadora da fé. Recebia cartas e e-mails de leitoras que se sentiam tocadas, compreendidas, validadas pelas palavras que eu compartilhava. Everardo, enquanto isso, havia oficializado seu relacionamento com Gabriela. Continuava sendo um líder respeitado em certos círculos religiosos, embora houvesse quem questionasse sua conduta. Nosso filho Mateus mantinha um relacionamento próximo com ele, mas com o tempo começou a demonstrar uma abertura maior para ouvir minha versão da história. Em uma visita rara ao meu apartamento, ele me perguntou: "Mãe, você não sente falta da vida que tinha antes, da igreja, da família toda junta?" Refleti antes de responder. Sinto falta de algumas coisas. Sim, da sensação de pertencimento a uma comunidade grande, de ter uma família intacta. Mas não sinto falta de viver dividida, de duvidar constantemente de mim mesma, de sentir que meu valor dependia da aprovação de outra pessoa. Ele assentiu, pensativo. Nunca tinha percebido como o pai te tratava. Para mim era normal. Era como eu achava que os casamentos funcionavam. É difícil enxergar quando crescemos no meio de algo. Parece natural, o jeito que as coisas simplesmente são. Você parece mais você agora, se isso faz sentido, ele disse com um pequeno sorriso. Mais como a mãe que lembro de quando era muito pequeno, antes de tudo. Aquelas palavras significaram mais do que ele poderia imaginar. Era uma validação não apenas da minha escolha de sair, mas da pessoa que estava me tornando. Ou melhor, reencontrando. Aos 71 anos, durante uma conferência maior para mulheres cristãs onde fui convidada a falar, olhei para a plateia e vi rostos de todas as idades, mulheres em diferentes estágios de suas jornadas espirituais. Algumas já livres,
outras ainda buscando coragem para dar os primeiros passos em direção à libertação. Muitas de nós foram ensinadas que o valor de uma mulher está em sua juventude, em sua capacidade de agradar, em sua submissão silenciosa, disse ao microfone. Fomos ensinadas que envelhecer é perder valor, que questionar é falta de fé, que estabelecer limites é egoísmo. Mas essa não é a mensagem de Jesus. Contei então sobre a mulher encurvada do Evangelho de Lucas, aquela que Jesus curou no sábado, para o horror dos líderes religiosos da época. Ela vivia curvada há 18 anos, incapaz de se endireitar completamente. Jesus a viu, realmente a viu, quando todos os outros olhavam através dela. Chamou-a para a frente, impôs as mãos sobre ela e disse: "Mulher, você está livre da sua enfermidade." E imediatamente ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Esta é a essência do Evangelho para mim agora, continuei. Não um conjunto de regras que nos mantém curvadas, mas um encontro libertador que nos permite ficar eretas em nossa plena dignidade como filhas de Deus. Nunca é tarde demais para esse endireitamento. Nunca é tarde demais para glorificar a Deus com nossa postura ereta. Depois da palestra, enquanto conversava com algumas mulheres, uma senhora mais velha que eu se aproximou. Tinha pelo menos 80 anos, cabelos brancos como neve, olhos claros e vivos. "Irmã Clara", ela disse, segurando minhas mãos com força surpreendente. "Ouvi sua história hoje e preciso lhe dizer, estou casada há 54 anos com um homem controlador, manipulador, que usa a Bíblia como arma contra mim. Sempre achei que era tarde demais, que devia aceitar e esperar a morte. Mas suas palavras me deram uma esperança que não sentia há décadas." Abracei-a, ambas chorando silenciosamente. "Nunca é tarde", sussurrei. "Enquanto há vida, há escolha. Enquanto há escolha, há esperança." Hoje, sentada em meu pequeno escritório, com 71 anos de vida, olho pela janela e vejo o sol da tarde dourar as folhas das árvores. Minha artrite ainda me incomoda em dias úmidos, meus cabelos estão completamente brancos. Meu corpo carrega as marcas naturais de 7 décadas de existência. Mas dentro de mim, há uma vitalidade que na juventude eu não conhecia. Lidero um grupo que agora tem filiais em 3 cidades, oferecendo apoio a mulheres em situações de abuso espiritual e emocional. Escrevo regularmente, tanto no blog quanto em novos projetos de livros. Mantenho um relacionamento restaurado com meus filhos e tenho a alegria de conhecer meus netos sem o filtro da opressão. Não, minha vida não é perfeita. Há cicatrizes que não desaparecem completamente. Há dias de dúvida e tristeza. Há desafios financeiros e logísticos de viver sozinha na velhice. Mas há também uma paz profunda que vem de viver em concordância com minha verdade, com minha essência. A alegria de despertar cada manhã e saber que as escolhas do dia são genuinamente minhas. Há a gratificação de ver outras mulheres encontrando sua voz, sua força, através do trabalho que faço. Minha libertação é servir. Não por mérito, não para provar nada, apenas por graça. E nessa liberdade encontrei, finalmente, a plenitude que o jovem coração da professora Clara Martins sempre buscou nas páginas da história e nas entrelinhas das escrituras. A mulher não foi feita para ser encurvada, mas para ficar ereta, face a face com seu Criador, irradiando a imagem divina em que foi criada. Esta verdade me libertou e continua libertando outras, uma de cada vez, sem prazo de validade, sem limite de idade. Nunca é tarde demais para a verdade. Nunca é tarde demais para a liberdade.